Bem, então vamos lá. Questão de número 5. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. Então, 4 tubos cilíndricos tangentes entre si 2 a 2 são também tangentes ao tubo maior. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos são acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores e que serão colocados sem ajustes ou folgas. 4 tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilíndricos menores for igual a 6 centímetros, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raios da base igual a... O importante dizer é que existe um centro aqui. E esse centro é o mesmo centro da circunferência, melhor, do quadrado gerado pelos outros centros daqui. Então, se eu traço um quadrado, tá? Se eu traço uma figura aqui de 4 lados iguais e 4 ângulos retos, um quadrado, isso aqui é o centro do quadrado. E como essas figuras aqui são tangentes entre si, esses pontos estão alinhados. É fácil provar, né? Por causa dos ângulos. Ok? Bem, então, o que é composto o diâmetro, isso aqui, botando um ponto A e um ponto B, AB é o diâmetro. Da circunferência maior. Ok? Ora, eu tenho o raio das menores. Eu tenho isso que é 6 e isso que é 6. Automaticamente esse pedacinho daqui também é 6 e isso também é 6. Então, o que é composto o diâmetro? O que é composto o diâmetro maior? É composto desse pedaço mais esse pedaço que é a diagonal do quadrado, vou botar diagonal do quadrado, mais esse pedaço que é o raio. Ora, se a gente olhar para o quadrado, vou chamar isso aqui de K, L, M, N, o quadrado KL, MN tem 12 centímetros de lado. Automaticamente tem uma diagonal. A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então, mede 12 raiz de 2. Significa dizer que isso será 12 do 6 mais 6, mais 12 raiz de 2. Ora, mas eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Então é aquilo dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, então fica 6 mais 6 raiz de 2.
Significa então que o raio, que é igual a metade do diâmetro, vale 6, que multiplica 1 mais raiz de 2, colocando 6 em evidência. Centímetros. Ok? Bem, todo mundo viu a resolução, todo mundo, eu aproveitei o próprio desenho da figura, o próprio desenho da questão, né? Desenho da figura não, o próprio desenho da questão. E aí a opção certa seria 6, que multiplica 1 mais raiz de 2. Ok? Beleza. Tudo bem para a questão? Vamos sem problema, né? Bem, então vamos à questão de número 6. Vamos à questão de número 6. Certa marca de suco é vendida no mercado em embalagens tradicionais, de forma cilíndrica. Relançando a marca, o fabricante pôs à venda embalagens menores, reduzindo a embalagem tradicional a terça parte da sua capacidade. Então ele continuou com uma forma cilíndrica, só que diminuiu agora a terça parte da capacidade. Por questões operacionais, a fábrica que fornece as embalagens manteve a mesma forma, porém reduziu a metade o valor do raio da base da embalagem tradicional na construção da nova embalagem. Para atender à solicitação de redução da capacidade, após a redução no raio, foi necessário determinar a altura da nova embalagem. Que expressão relaciona a medida da altura da nova embalagem de suco A com a altura da embalagem tradicional H? Me dá algumas opções, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte condição. Ela é vendida no mercado em embalagem em formas tradicionais cilíndricas. Então, você tem um cilindro. Só que agora você tem o seguinte. As embalagens precisam ser menores do que a original. Então, você tinha um cilindro de raio da base R e altura H. A embalagem tradicional agora fica com a sua capacidade, ou seja, seu volume, a terça parte da original. E aí agora ele fala o seguinte, por questões operacionais ele manteve a mesma forma, porém reduziu a metade o raio da base. Então agora a minha nova embalagem, ele tem que ter volume a terça parte, o raio da base ele vai ser a metade, automaticamente a altura vai ser nova. Então, vamos escrever isso aí. Embalagem tradicional. É um cilindro circular reto, a altura desse cilindro H, raio desse cilindro R, volume desse cilindro π R ao quadrado vezes H. Ok? Nova embalagem. O volume 1, volume 2 tem que ser 1/3 do volume 1. Então tem que ser 1/3 de πr ao quadrado vezes H. Então sua embalagem tem que ter a metade do raio da base
E se isso é uma altura H1, essa é uma altura H2. Mas só voltando lá, a nova embalagem de suco, a altura A da nova embalagem, em função de H, só para a gente deixar, vamos botar isso aqui, A. Ora, seu volume 2 é π vezes o R ao quadrado vezes a nova altura. Só que como foi escrito em cima, isso vale 1/3 do volume da figura anterior. Ok? Tudo bem? Então, esse π pode ir embora. Aquilo vai ficar R ao quadrado sobre 4 vezes A. E aqui vai ficar R ao quadrado vezes H. Também pode ir embora. Ok? Então, quem é o A? 4 vezes o H. O volume 2 é 1/3 do volume 1. Se o volume 2 é 1/3 do volume 1 e você reduz a metade o seu diâmetro, o seu raio da base, automaticamente você é obrigado... Aqui eu não cortei o 3, perdoa aqui. Aqui é 3, H sobre 3, né? E aí vai ser 4 terços. Porque a conta estava ficando estranha, a altura não pode ficar 4 vezes maior. Então aqui foi um erro de corte aqui, eu cortei o π com o π, depois cortei o R ao quadrado com R ao quadrado, ficou A sobre 4 igual a H sobre 3. Então vai ficar 4H sobre 3. Bora. Significa que se eu reduzo o raio da base à metade, para ter o volume 1/3 do volume anterior, eu vou ser obrigado a fazer com que a nova altura seja 4/3 da altura anterior. Então dá uma olhada aí. Apagando, eu vou ver as opções. Bem, 4/3, letra D. Ok? Muito bem, né? Vamos lá. Vamos à nossa questão de número 7. O administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores para o abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. São cilindros de altura 1, diâmetro de 40 centímetros, certo? Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Ora, então o que eu tenho aqui são cilindros de diâmetro 40 e altura 1. São 6 cilindros acondicionados. Automaticamente eu tenho o volume de cada cilindro ou o volume total. E para isso, cada metro cúbico utilizado eu pago R$ 2,50. Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit em um mês pagará a quantia D, considerando o π aproximadamente 3. Ó, tem 6 tanques. Ok?
um tanque tem volume π vezes R ao quadrado vezes H. π é aproximadamente 3. O raio, bem, lá está dando 40 centímetros de diâmetro. Então, o raio é de 20 centímetros. O raio, então, é de 0,2 metros, porque está em metros cúbicos. E a altura é 1 centímetro ou é 1 metro? Vamos ver lá. É de 1 metro. Então, sem se preocupar. 1 metro. Então, o volume vai ser 3 vezes 0,2 ao quadrado vezes 1. 3 vezes 0,04 vezes 1. 0,012 metros cúbicos. 0,12 metros cúbicos. Então, um kit, ele paga R$ 2,50, isso custa então R$ 2,50 por metro cúbico. Então vamos ver aqui, eu tenho 0,12 metros cúbicos, um kit tem 6 vezes 0,12. 6 vezes 2, 12. 7, 0,72 metros cúbicos, um kit. Ele vai usar 12 vezes a capacidade total do kit, então utilizado são 12 vezes 0,72 metros cúbicos. Vamos fazer a continha. 12 vezes 0,72 dá 4, dá 14, vai dar 1, vai dar 2, 7 e 0, vai dar 4, 6, 8, 8,64 metros cúbicos. Tudo bem até aí? Então, ó, achamos o volume de um tanque, achamos o volume então de um kit, achamos então o volume utilizado. Se 1 metro cúbico eu pago R$ 2,50, então 8,64 metros cúbicos eu vou pagar X, onde esse X vai ser 8,64 vezes 2,50. 8,64 vezes 2,50, 20, 32, 43. 8, 12, 17, 0, 10, 6, 11, 2. Vou de 1 a 2, 3, 1 a 2, 3, vou pagar R$ 21,60. Vou pagar então R$ 21,60. Entra B. Tudo bem? Beleza. Então essa foi a questão de número 7. Ok? Questão de número 8 diz o seguinte: um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a
luminária ilustrada na figura. A luminária é da forma de um cone, isso é a altura do cone, isso se chama geratriz do cone, que seria o que você vê como um segmento de reta na superfície lateral, que é uma curva, mas você vê, né? E aqui seria o raio da base desse cone, ou seja, a base é uma circunferência de diâmetro 2R. A geratriz ele fala que é 5 metros, né? Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, então na verdade o que nós temos é isso. Nós temos um cone, ficou muito retinho não, né? Temos um cone, temos um raio, temos uma geratriz e temos uma altura. Ok? Quando você fala de iluminar essa área circular, nós estamos falando de uma circunferência de raio R. Uma circunferência de raio R tem área πr ao quadrado. Eu quero que essa área seja de 28,26. Então, 3,14 vezes R ao quadrado vai dar 28,26. Tem duas casas depois da vírgula e tem duas casas depois da vírgula, então R ao quadrado será 2.826 dividido por 314. Então R será igual à raiz quadrada disso aí. Certo? Bem, esse número aqui vai estar perto de 9. Então significa que o raio ele vai estar aproximadamente 3 metros. Isso significa dizer, aqui é você fazendo aproximadamente, tá? Porque essa conta não vai ser exata. Significa dizer que essa luminária ela tem que estar a uma altura tal que forma uma circunferência de iluminação cujo raio é de 3 metros. Só que observe que sempre em qualquer cone que você desenhe, qualquer que seja o cone que você forme da figura, a geratriz desse cone, a altura desse cone e o raio desse cone vão formar sempre um triângulo retângulo. E pelo teorema de Pitágoras, a geratriz ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Ora, se você tem o teorema de Pitágoras e tem essa medida aqui que é 3, automaticamente você tem a altura, né? Chamamos esse triângulo de triângulo pitagórico, né? Porque 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado vai implicar que 25 menos 9 igual a h ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual a 16, então h tem que ser 4 metros. É um triângulo pitagórico, né? Qualquer triângulo que tenha a forma de 5K, 3K, 4K, vai ser um triângulo dessa forma. Então é o 3, 4, 5, ou 6, 8 e 10, ou 9, 12, 15 e assim por diante.
Mas se o raio é 3, então a altura é 4. E essa luminária precisa estar localizada a 4 metros de altura. Tudo bem? Então é isso. Ficamos por aqui, mais uma folha resolvida, mais uma bateria de exercícios resolvidos e bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima.